Olá, boa tarde, minha gente. Hoje é terça-feira, 4 de julho de 2017 e a gente está aqui de novo. Mais um programa Galácticos da TV e aqui você vai ter todas as informações atualizadas sobre Bahia e Vitória. O Bahia já está de olho no jogador que atuou no São Paulo. Será que vai contratar? Tem bala na agulha? Como é que está a situação das contratações também no Vitória? Anderson Matos fala daqui a pouco. E o técnico Galo fala do sistema mais ofensivo depois do clássico, hein? Já também o colombiano que já está em Salvador para assinar contrato com o Vitória. Tudo isso daqui a pouco porque tem técnico no futebol brasileiro que também caiu. Wagner Mancini, apesar do empate contra o Fluminense, acabou perdendo o emprego. Tudo isso aqui no nosso programa com a sua participação. Boa tarde aos nossos participantes diários. Nilson Luiz, Anderson Matos, boa tarde para vocês. Boa tarde, Márcio, Nilson e a você, internauta. No Vitória, a expectativa é a apresentação do atacante Santiago Trellis, que chegou ontem ao Barradão, realizou exames médicos e foi aprovado. Então, a gente aguarda quando ele vai ser anunciado e apresentado também. Da mesma forma, o Wallace, que não teve seus documentos ainda, não vieram lá da Turquia. Já a gente fala sobre tudo isso. Um abraço, Márcio, um abraço, Anderson, um abraço você, internauta. O Bahia começa a semana de preparação para o jogo contra o Fluminense. O técnico Jorginho tem esse período para ajustar a sua equipe. A diretoria está buscando um atacante de fora do Brasil, mas o que vale mesmo é o jogo desse domingo. Ali onde vai ficar de fora e Vinícius deve ser o substituto no meio-campo, Márcio. Valeu, eu vou aproveitar que você está aqui, Nilson, para que a gente comece logo com os nossos telespectadores aqui, os internautas perguntando. Victor Passos já fala logo aqui, será que o Mancini não seria uma boa para o Bahia? Ou seja, já que a demissão do Jorginho, que já tem 6 jogos sem vitória, com apenas 2 gols, 2 pontos em 18 disputados, e o Victor Passos, que é nosso telespectador aqui, internauta da gente também, dizendo... dando opinião se seria uma boa o Wagner Mancini no Bahia. Ou seja, já querem tirar o Jorginho, alguns torcedores, claro. Olha, eu acompanhei de perto a primeira passagem do Mancini no Vitória. Na época eu era setorista lá da Itapuã para cobrir o Vitória. E o Mancini demonstrava muita qualidade nos treinamentos, né? Ele sabe treinar, tem métodos modernos, é um treinador que tem banco de dados. Seria um nome interessante, mas por enquanto, Márcio, o Jorginho ainda não pôde contar com o time do Guto da final da Copa do Nordeste. Jorginho tenta compor a melhor formação, mas ele espera que alguns jogadores que não estavam atuando possam entrar em forma, ele possa pelo menos manter aquela equipe que Guto teve nas mãos na Copa do Nordeste. Juninho Souza pergunta também, me fale sobre Rodrigão no Bahia, tem alguma coisa? Essa notícia surgiu ontem, no final da manhã, pelo menos em rede social, que o Bahia teria feito a proposta pelo jogador, mas no final da tarde, a informação que eu tenho é que o procurador do atleta disse que não recebeu nenhuma sondagem, nem procuração, nada em relação ao Bahia. Tá certo. Eu vou passar para o Vitória agora, porque o Fábio Nascimento pergunta se, na opinião nossa aqui, o Vitória apresentou melhora depois de Galo, no Clássico principalmente. Apresentou melhora depois de Galo? Eu vou falar pelo Clássico. Ele não pergunta pelo Clássico, não. Ele pergunta depois de Galo se melhorou com relação ao treinador anterior. Só para deixar claro, na minha opinião, o Vitória foi muito superior no Clássico. Agora, para mim não serve de parâmetro para o restante do campeonato. O Vitória tem que mostrar, na minha visão, para o torcedor, um futebol mais convincente e mais produtivo, com finalizações para o gol, para fazer gol. Porque do jeito que está aí, vai pegar o Atlético Goianiense lá dentro. É uma mamata? Não sei, acho que não. É uma equipe que está também desesperada e que não vai deixar por menos. É claro que é o adversário que qualquer um quer pegar. É Avaí, é Atlético Goianiense, é Bahia e Vitória. É assim que eles pensam. Então, eu acho que esse confronto aí, Anderson Matos, pode servir para a Vitória mostrar que realmente tem melhorado. Agora, também não serve de parâmetro para o restante do equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Não é tão difícil ser melhor que o Argel Fux na parte tática, né? Mostrando dentro de campo. Não é muito difícil, até porque ele não trabalha isso nos treinamentos. Mas você percebia, Márcio, depois que o Argel saiu, uma grande evolução, enorme evolução no Vitória, quando o Wesley Carvalho assumiu. Você se lembra do Vitória e Corinthians, que o Vitória perdeu por 1-0 e jogou para mim uma das melhores partidas do ano? Terminou perdendo porque o time era meio frouxo, tinha medo de chutar no gol. Mas o Wesley Carvalho mostrou uma qualidade imensa, né, no time do Vitória, saindo, jogando, fazendo boas triangulações, o que já está acontecendo agora com o Alexandre Galo. Espero que isso continue e aí sim haverá uma evolução que por enquanto é de pouquinho em pouquinho, mas virá de vento em popa, viu, Márcio?
Tá certo. O Vitor Carvalho diz aqui, pergunta quando é que termina o mandato do presidente Marcelo Santana. Termina em dezembro desse ano, quando haverá eleições diretas, sócio em dia, votando com 1 ano de associação, podendo votar para presidente do Esporte Clube Bahia. O Michael Mila, é isso mesmo? É Michael ou é Michael, velho? Então aqui ele pergunta se, pra gente aqui, aí vai pra nós três, quem não cai da dupla Bavi? Quem é que não cai? Eu quero dizer assim, quem é que cai da dupla Bavi? Porque hoje, pelo que eu tô vendo aí, não vejo nenhum muito melhor do que o outro, não. Nem eu. Eu acho que os dois vão brigar até as últimas rodadas pela permanência. Se ficar nessa onda aí, caem os dois. Eu digo a você, caem os dois. Porque o time vira o primeiro turno, 19ª ali, com menos de 20 pontos, não fica. Não recupera. Não recupera. Vai fazer 25 pontos, 30 pontos? Aí não vai fazer campanha de campeão na segunda fase, né? No retorno. Pois. Valeu. Ô Anderson Matos, o Rafael Flink pergunta já quem é que vai ser o substituto do Chiesa, ou se Galo vai mudar o esquema para 4-4-2. Bom, com certeza o André Lima entra no lugar do Chiesa, já estava ali, e aí ele vai colocar o David. Eu tenho certeza disso, que o David vai ser titular, ou então o Neilton, né? Isso aí a gente tem que aguardar para ver. O Galo ele mexe muito na equipe do Vitória, por isso você não percebe assim, você não sabe quem são os titulares hoje, porque ele joga contra outro time, ele não monta o padrão dele. Vai ser difícil o Vitória ter um padrão de jogo, se encontrar devido a isso, mas acredito que vai ser o David. O Adevaldo Santos diz aqui que o problema do Bahia não é treinador, o problema é falta de elenco. Eu concordo em parte, que com o Guto Ferreira como mesmo elenco, surgiu justamente no Bahia. Sendo um clube crescente, um time crescente, conquistou a Copa do Nordeste, por muito pouco não conquistou o Campeonato Baiano e começou bem o Brasileiro. Aí vem o Jorginho, com a mesma equipe, claro que perdeu alguns jogadores por contusão, por cartão, o time tem uma série de jogos sem marcar, alguns deles, sem marcar gols, e perdendo todos, ou seja, ou não ganhando a 6 jogos. Então, é uma situação de que o cara sai líder, claro que foi uma rodada só, e o outro deixa na zona de rebaixamento. Claro que saiu agora na última rodada, mas é realmente para o torcedor começar a comparar um técnico com o outro, né, Nilson? Mesmo porque, Márcio, quando o Guto Ferreira chegou no Bahia, ele também demorou um pouco para arrumar o time, né? O Guto não chegou em 3, 4 jogos e arrumou o Bahia. O Guto demorou até muito tempo para dar um ajuste na equipe. E a equipe só se encaixou mesmo na reta final do Campeonato Baiano e praticamente na reta final da Copa do Nordeste. O Bahia teve seu ápice nas 2 partidas finais da Copa do Nordeste, o time estava arrumadinho, ele estava mantendo a escalação do time, né, não estava mudando nenhuma peça. Agora, tem que dar tempo a Jorginho, né? Não pode cobrar muito do Jorginho sem ele estar com as peças principais da equipe na mão. Tá certo. Vocês notaram que a gente hoje fez uma homenagem ao Bocão News, né? Para começar esse site que tem mais de 150 mil acessos por dia. A gente começou aqui com o Bocão News e agora estamos com os destaques do Galácticos Online. Vamos lá? Vamos lá, bota na tela, por favor, os destaques aí do Galácticos Online, beleza? O que é que tem na tela hoje aqui para que a gente possa colocar o Galácticos Online, hein? Santiago Trellis, essa notícia o Anderson Matos deu ontem em primeira mão na Rádio Itapuã FM, já está em Salvador fazendo exames médicos, já vai assinar contrato. Outro também, o Carlos Eduardo, que comemora uma boa estreia, né? Diz que está muito feliz, aí você lê os destaques no galácticosonline.com, nosso site também aqui. Aliás, hoje só tem matéria do Vitória, gostei. O site só tem destaque do Vitória, que o Bahia fogou ontem, Nilson. Então, parabéns aí, o Anderson Matos, toda a equipe, né? Se esforçando bastante para dar só notícia do Vitória no site. Rapaz, o Bahia é um clube difícil hoje, Marcelo. É um clube impossível. Eu comecei a trabalhar no site, né? E aí minha intenção era, você me pediu, claro, para eu fazer o Vitória e tal. Eu tento fazer o Bahia, pedir pro Jaime me colocar na lista e tal, mas não tem nada, velho. Não tem o destaque, assim, sabe? Não tem... Notícia mesmo, produção de notícia é ruim, né? Bahia Rapaz, por que isso, Nilson? O que é que está acontecendo? Eu não entendo bem esse mecanismo do Bahia, né? O Bahia é um clube se fechou totalmente para a imprensa, né? As pessoas do Bahia dificilmente falam nos órgãos de imprensa, né? Um clube extremamente fechado, o presidente também fala muito pouco, né? O vice só fala quando perde, vai reclamar da arbitragem. Deveria ser diferente, né? O torcedor do Bahia às vezes sente falta dessas pessoas virem a público falar das vitórias, das derrotas, né? Das contratações. Então vai estar muito mudado. Valeu. O Amarillo Silva, Anderson Matos, pergunta o seguinte, se o Vitória vai contratar um lateral esquerdo. Não. Nesse primeiro momento, não. Não é a prioridade. Inclusive, Márcio, algumas pessoas, alguns torcedores, eles me falam assim, poxa, Anderson, você tem contato com o pessoal da diretoria, por que você não indica tal pessoa?
Ano passado eu indiquei o lateral direito Gilberto, na gestão do Raimundo Viana, Manuel Matos, eles disseram que não e tal. Aí, esse ano, mesma coisa, o Vasco foi lá e pegou. Esse ano, indiquei o Ramon, lateral esquerdo, falei, tá na Turquia e não quer ficar mais lá, já deu entrevista e deixando as entrelinhas, é melhor ir buscar, já tem 2 meses, Ramon assinou com o Vasco, lateral esquerdo. Então o Jefferson é melhor que o Ramon, o Thales é melhor que o Ramon, e o Euler também é pior que o Ramon. Valeu. Falar que a gente está no Vitória, o Galo deu entrevista e falou também, dentre outras coisas, sobre o esquema ofensivo a partir do clássico. Será que ele vai adotar esse esquema a partir de agora? Vamos ouvir o técnico Galo aqui no programa. Sim, eu acho que sempre trabalha na questão da gente poder qualificar as melhores finalizações, ela sempre faz parte do nosso trabalho. É que a gente também tem que analisar o adversário. O adversário tem uma defesa compacta, e lutaram bastante defensivamente. Mas as chances que nós criamos foram chances muito claras de gol. E isso acontece, você está acostumado no futebol, sabe que quando você tem um volume desse ofensivo que nós tivemos, nós somos jogadores de qualidade para poder botar essa bola para dentro, foi o que faltou hoje. Cada jogo acaba sendo uma história, né? Primeiro, nós estamos terminando uma análise completa do time deles, com bastante respeito, mas nós estamos encontrando uma maneira de jogar. E eu acho que o time não foi tão ofensivo, porque defensivamente ele marcou muito bem. Nosso sistema defensivo começa com o André Lima. E ele, mesmo com o esforço todo dele também ser muito ritmo, ele lutou muito. E o nosso sistema ofensivo começa com a nossa linha de trás. Então todo mundo participou, todo mundo jogou, os atletas não se esconderam, tiveram um bom desempenho técnico, trocamos a bola no chão, fizemos as triangulações laterais que a gente fez, as inversões de jogo que nós trabalhamos. Então eu achei que no todo foi muito bom. E é claro que você encontrando uma maneira de jogar, eu gosto muito de repetir times, né? Às vezes a gente não consegue por um motivo ou por outro, ou por uma busca de uma equipe, a gente está buscando um 11 melhor condição que nos 10, 90 minutos bons. Então a semana novamente vai falar o que a gente vai fazer. Tá certo. Aí o Alexandre Galo. O Anderson Matos, o Josemário Vasconcelos está perguntando aqui, dizendo, na verdade, que ele achava que o Vitória ia perder feio com o Ramon de titular, mas que queimou a língua, surpreendeu a todos e tomara que continue assim. Essa é a intenção do Galo? Achou o zagueiro perfeito para o lugar de Fred ali? É melhor que Fred o Ramon para mim, né? Um jogador com mais qualidade técnica e que sabe como jogar com a bola nos pés também. O Fred, embora seja um exímio cobrador de falta, acho ele um jogador muito lento, um zagueiro que é aquele zagueiro comum, né? O Ramon não. O Ramon é um que ano passado não foi tão bem assim, mas esse ano acho que voltou com mais confiança, mais encorpado. Voltou de Israel abençoado, né? O jogador Ramon. Valeu. Ô, Nilson, tomei conhecimento agora que o Bahia está buscando no mercado um atacante, um meio atacante, alguém mais específico de área. Tentou o Anselmo Ramon, sondou, na verdade, não foi uma tentativa concreta de ir para o empresário e tal, mas sondou, como é que você tá, vem para cá e tal, e não deu certo ainda. Tem essa história do Rodrigão, que a diretoria não confirma, mas onde há fumaça, há fogo, a gente pode checar depois. E agora, tomei conhecimento que o André Chaves, aquele que jogou no São Paulo, que pertence ao Boca Juniors da Argentina, estaria interessando também ao Cruz Azul do México, mas que o Bahia estaria interessado nesse atleta. Seria um investimento para agora, o Bahia trazer esse jogador, tem condição, está buscando? O que é que você sabe sobre esse atleta? Pode colocar a foto do jogador logo depois do Nilson aí. Márcio, oficialmente nada, né? Não tem nenhuma informação oficial, só notícias vinculadas pela internet. É um jogador rápido, tem 26 anos. Bom jogador. Bom jogador, fez em 23 jogos, fez 10 gols no São Paulo em 2016, esse ano só fez 2 gols, saiu do São Paulo no primeiro semestre, voltou para o Boca Juniors. É um jogador de velocidade, joga também infiltrado. Olha ele na foto aí, ó. E ele é canhoto, é um atacante canhoto. É um jogador que tem muita qualidade. Não deu muito certo no São Paulo nessa temporada, mas é um atacante que, se vier para o Bahia, Márcio, vai ser uma grande contratação. Agora, repetindo ao torcedor, nada oficial, eu não tenho nenhuma notícia em relação a procuradores, empresários, apenas notícias vinculadas na internet sobre um possível interesse do Bahia. A Dirlene Amparo pergunta aqui quando é que o jogador Brocador, Hernani Brocador, volta. Olha, a informação que eu tive ontem é que ele pode voltar uma semana, menos do que o previsto, né? A tíbia está calcificada, né? Ele já faz alguns pequenos trabalhos físicos, a recuperação tem sido satisfatória, mas ainda de 40 a 50 dias, né? Abatendo os 60 de 15 dias atrás,
eu estou na estimativa de mais 40, 45, 50 dias para o Hernani começar a voltar. Quando os médicos, Márcio, dão um prazo, é prazo jogando. Há 60 dias, não é 60 dias para treinar com bola, é 60 para voltar a atuar. Então o Hernani deverá voltar dentro de 40 a 50 dias. Tá certo. Obrigado a você, Anderson Castro, que está falando aqui sobre o programa, diz que é nota 10, fala se Mancini não seria uma boa para o Bahia caso o Jorginho seja demitido, mas a gente já comentou no início do programa sobre isso aqui. Mas eu vou aproveitar que o Anderson Castro comenta isso aqui. Se perder domingo, o Jorginho está ameaçado de queda? Márcio, essa diretoria não tem costume, né? A gente não tem visto perder, demitir treinador, né? Eles têm um método de entender diferente. Eu acho que não, Márcio. Eu acho que o Bahia, mesmo perdendo para o Fluminense, o Jorginho vai manter, eles vão continuar com o Jorginho, mesmo porque o Jorginho não teve todo o time na disposição, né? O Jorginho vai arrumar o time em um momento, né? Da mesma forma que o Guto demorou bastante para arrumar o Bahia, o Jorginho está tendo dificuldade. Mas agora acredito que a não sei se seja uma derrota muito contundente, né? Uma goleada histórica, 5-6 aí, pode ficar insustentável. Eu no seu Fluminense não tem time para dar 6 em ninguém. Não é futebol, Márcio, mas eu acho que também não tem não. Ele tem time para tomar 6. Adnan Silva, Anderson Matos, essa aqui é para você. Diz que o Kaique, goleiro, foi rebaixado para o sub-20 do Vitória. E ele dá o exemplo do Jean, que muita gente criticava, eu sou um deles também. Acho agora que tenho que elogiar, porque o Jean está muito bem. Não tem problema nenhum com o Jean, pessoal, pelo amor de Deus. Gosto muito, inclusive, do pai dele, a figura que já trabalhou com gente na mídia, e eu quero todo sucesso para ele. Mas ele comenta aqui, o Adnan, com relação ao Kaique, ou seja, enquanto o Bahia apostou e a direção aí tem todo o mérito de ter insistido no Jean, a diretoria do Vitória rebaixa o goleiro que poderia ser o titular e a prata da casa que vai render dinheiro ao Vitória. Eu não entendi o objetivo, né, de fazer isso. A direção diz que emprestou o Kaique para o sub-20. Me faça uma garapa, Márcio, eu não caio nessa não. O Kaique nunca vai dizer na mídia que foi ele que pediu, que foi a direção que ordenou, etc. Não vai falar, mas é a realidade. A realidade é que o Kaique está lá por isso, né? Ele tem ele é um bom goleiro e tem condições de ser titular do Vitória. Ele teria que fazer isso, inclusive. Em fevereiro, o contrato dele, ele fica 6 meses de encerrar o contrato e aí pode assinar com qualquer outro clube um pré-contrato. Aí não importa se ele está treinando, está no time B, o Kaique seria uma boa renda para o Vitória, porque é um goleiro que tem porte, tem elasticidade, sabe trabalhar com os pés. O Vitória vai terminar perdendo com isso aí se não estiver bem alinhado aí nos objetivos do jogador. O Tico Silva está dizendo aqui, Chaves é um bom centroavante, tenho falado dele desde o início do Campeonato Brasileiro. Foi esse que Nilson acabou de confirmar aqui que está no Boca Juniors e tudo mais, deve ter proposta, não sei, até porque vai sair lá do Boca. Ainda com você, Anderson, o Santiago Trellis chegou em silêncio, fez exames médicos, vai assinar contrato, já assinou, como é que está a situação dele? Coloca o vídeo, por favor, para que o torcedor conheça melhor, vai se adaptando e se adequando aí ao novo contratado do Vitória. Ele tem um negócio de dancinhas aí, mas que ele gosta de fazer depois que faz gol, né? É outro armeiro, é? Colombiano, acho que colombiano gosta de dançar, né, rapaz? Mas assim, tomara que não seja outro armeiro, né? Pelo amor de Deus. O Santiago Trellis chegou em Salvador ontem, realizou exames médicos, é um centroavante de 1,85 m, que joga também aberto pelos lados, mas não tem tanta qualidade técnica assim, tanta velocidade assim, então deve ser utilizado mais como camisa 9, aquela posição ali do André Lima, por exemplo, né? Olha a dancinha dele, não cortou, né? Mas assim, Márcio, veio num momento bom, porque o Chiesa terminou se machucando e vai ficar 4 meses fora. Então, ele seria aí o reserva imediato do jogador André Lima. Santiago foi aprovado nos exames médicos e já iniciou os treinamentos hoje, Márcio. Tá certo. Valeu, Anderson Matos. Aí vocês viram a performance dele, do Santiago Trellis. Olha, o Dorival Júnior tá com problemas familiares para resolver, pediu um tempo, mas deve ser o próximo técnico do São Paulo, hein? Dorival Júnior, que estava no Santos. Aí o pessoal começou a dizer, porque o Lucão, aí se ele fosse, lembrem que foi ele que indicou o Lucão para o Santos, que o São Paulo não liberou na época. Então, vejam que o São Paulo, para mim, eu não estou comparando com os nossos times aqui, porque o São Paulo, para mim, tem uma estrutura de sair da zona de rebaixamento. Tem jogadores individualmente de muita qualidade técnica que nós não temos aqui. Para mim, o problema do São Paulo, aí sim, era o técnico Rogério Ceni, que já tem muita gente dizendo, não seria uma boa o Rogério Ceni na Bahia? Pelo amor de Deus, né, gente? Primeiro que o Rogério Ceni não é treinador ainda. O Rogério Ceni fez um curso rápido lá, é como se você quiser ser um profissional de uma área e fazer um curso à distância, assim, de 2 meses, 3 meses, e já querer atuar na área. Eu acho que o Rogério Ceni pode sim, porque é ídolo do São Paulo, ser um treinador no futuro, mas hoje eu não traria nem para o Bahia nem para o Vitória.
Também penso como você, Márcio. Eu acho que o Ceni não está preparado ainda para ser técnico de uma grande equipe. Ele deveria pelo menos ter uma experiência com a divisão de base, pegar um time sub-20, disputar a Copa São Paulo, né, ganhar cancha, ou ser auxiliar técnico de um bom treinador. O caminho é esse. Olha o Jair Ventura aí do Botafogo. Ele foi auxiliar técnico durante 14 anos para chegar a ser treinador. E o Rogério Ceni caiu de paraquedas como técnico de uma das maiores equipes de futebol sul-americano. Eu acho que ele tem muito que aprender, né, como treinador. Ser ídolo e jogador é uma coisa. Ser técnico, gerir um grupo, comandar um grupo é outra completamente diferente. Bom, aproveitar que vocês dois estão na tela, o Diego Viana pergunta que por que o Todinho agora não tem chance com o Chiesa fora, e o Anderson Macedo pergunta a Nilson qual o mistério de Michael Leite. Vocês dois. Sobre o Todinho, é um jogador que está naquele processo de evolução dentro do grupo ainda, né? Entrou, mostrou um certo serviço, mas não passa daquilo ali. Não é um jogador diferenciado para ganhar a vaga do Neilton, para ganhar a vaga, por exemplo, do David. Do David, sim. Do Paulinho também. Mas vamos dar um pouquinho de tempo mais ao Todinho, que chegou não para ser titular, mas para entrar durante os jogos. Bem, independente dos problemas físicos do Michael Leite, né? Fala-se que o jogador tem problemas físicos, que o joelho não suporta, estava com a panturrilha machucada. O Bahia vem usando muito mal esse atleta. Um atleta de muito potencial, um jogador de muita velocidade, por onde passou deixou sua marca. Não é nenhum craque, né, da seleção brasileira, nenhum top do futebol brasileiro, mas um jogador de qualidade que foi muito mal usado pelo Guto Ferreira. Jogou um tempo contra o Vasco, é muito pouco. Agora a informação hoje do jogador é que ele teve a lesão na panturrilha, tratou e está na transição e vai ficar à disposição do jogo de domingo. O Wilson Gustavo está perguntando aqui, Nilson, se o Bahia em algum momento foi atrás de Cuevas, que está no São Paulo. Eu acho que ele está colocando porque agora surgiu a notícia do Chaves, que interessaria, e não o Cuevas. Mas eu não vejo o Bahia, claro, e aí eu acho que a política do clube tem que ser essa. Se é que tem recursos, tem condição de contratar, não tem que estar espalhando mesmo não. Tem que fechar e trazer o jogador. Mas eu não estou vendo o Bahia com tanto dinheiro para ir atrás desses jogadores não, viu? Seria um grande nome, né? Mas eu acho muito difícil, né? Muito difícil o Bahia conseguir uma contratação desse porte. Questão financeira, tem que saber se o jogador quer vir para cá também. Influi muitas coisas para costurar uma contratação dessa. Além do dinheiro, existem outros requisitos também que você tem que ter com o jogador, com seus empresários. Certo. Ô Anderson, a gente tem a semana toda para debater ainda o jogo do Atlético com o Vitória. Então a gente sabe que o jogo é sábado, 4 da tarde, não é isso? É. Sábado, 4 da tarde, lá no Estádio Olímpico, em Goiânia. O Vitória tem desfalques para esse jogo, pode ter surpresa como teve no Bavi. Como é que o Galo está encarando essa semana de treinamentos para enfrentar o Atlético, que é o lanterna da competição? Começa hoje, né, o treinamento, porque amanhã os titulares, ontem, os titulares ganharam folga. Então, no lugar do Jefferson vai dar o Thaleson, não tenho nem dúvidas disso. Na posição do Chiesa, aí é que tá. Será que ele vai colocar o David, Neilton? Depende do que ele vai querer, né? Porque ele primeiro vê o adversário para montar a equipe em cima do adversário e não no padrão dele próprio. Então, tem essa dúvida apenas para mim, o restante do time é o mesmo, até porque o Carlos Eduardo foi bem. O Manuel Vitor pergunta se há alguma notícia sobre uma possível saída de Cleiton Xavier para o Goiás. Eu posso até antecipar para você, o Goiás não vai pagar 300 mil como o Vitória paga a Cleiton Xavier. O Vitória vai pagar metade para ele ir para lá? Cleiton Xavier quer disputar a segunda divisão? Contrato de 3 anos, ele quer sair? Manuel, responda antes, mas eu acho que já respondi, né? Já, não precisa falar mais nada não. Por uma questão lógica, essa situação não existe. O que pode acontecer é de, por exemplo, o Cleiton Xavier ser negociado para o futebol do exterior, mas para jogar a segunda divisão, tenho certeza que ele não vai jogar mais. Questão de vaidade, de currículo dele, um jogador vitorioso, não vai jogar numa Série B, não. O Luiz Augusto me dá um exemplo aqui do Zidane, que antes de ser treinador, passou um bom tempo nas bases do Real Madrid, e Rogério Ceni, com prepotência e tudo mais, já chega para treinar um time grande. Aí não é culpa de Rogério, não. Rogério se preparou ao modo dele para uma competição, ou para uma disputa de vaga no mercado brasileiro, para as competições do ano, e o São Paulo contratou. O São Paulo apostou no ídolo. Eu não iria começar pelo São Paulo no time principal, porque queima um pouco a imagem dele do que ele fez em campo. Mas o Luiz Augusto está colocando aqui uma coisa pertinente, que o Zidane se preparou muito mais, é a cultura, né, do europeu, até para que faça um trabalho muito bem feito. Eu acho que o Rogério pode dar certo no futuro, pode até,
porque é muito querido, inclusive, pelo torcida do São Paulo. Agora, no São Paulo, ele não volta nos próximos 4 ou 5 anos, eu acho que não tem nenhuma condição. Nilson, já que a gente falou do Vitória contra o Atlético, eu vou falar agora do jogo de domingo. É claro também que tem uma semana inteira pela frente. O Jorginho vai mudar em quê? Não conta com quem? O jogo será domingo na Fonte Nova, 4 da tarde, com o Fluminense do Rio. Márcio, o Allione está fora, né? O Allione vai cumprir suspensão e ele deve colocar, a priori, o Vinícius. Seria a primeira opção, já que o Vinícius vinha sendo titular. Com essa volta do Regis, o Vinícius voltou para o banco de reservas e o Vinícius pode fazer essa função do Allione ali pelo meio campo. O Edson segue de fora, além da contusão, está suspenso. Acho que ele deve manter a questão. Tem aí o Lucas Fonseca também que pode retornar, né? Foi expulso, cumpriu suspensão. Aí seria estudar o Éder, manter o Éder, já que foi razoavelmente bem no Bavi. Mas o titular é o Lucas Fonseca no momento. Acho que a única mudança interessante é a entrada do Vinícius na vaga do Allione. E o Edgar Júnior depende muito ainda do DM em relação à inflamação que ele tem na canela. O José Antônio de Castro está aqui pedindo: Márcio, vamos deixar Jorginho trabalhar. José Antônio, fale com seus torcedores aí, seus colegas. Porque ninguém da imprensa está fazendo nada para Jorginho não trabalhar. Primeiro que eu não vejo dessa forma. O Jorginho está tendo toda a tranquilidade do mundo para trabalhar. Diretoria da condição, eu acho que o elenco dele é fraco, mas é ele que quis assumir o Bahia nessa condição aí, achando que tem um time bom e que vai trabalhar muito. Ele é trabalhador. Agora, ninguém aqui está falando nada para ele sair, não. Vocês mesmos estão comentando que Mancini não seria uma boa e tal. Não foi eu partir de mim, nem partir de ninguém, não. E a gente deixa o cara trabalhar sim, tá bom, Zé Antônio? Obrigado pela sua audiência. Olha, quero mandar um grande abraço pro pessoal de Jiquié. Torcer para que domingo seja uma grande festa, 10 horas da manhã. A Série B do Campeonato Baiano chegou à final. Aqui em Salvador, no final de semana, no sábado em Pituaçu, surpreendentemente, o time do Jiquié, o ADJ, meteu 4-1 no PFC Cajazeiras. É claro que não tem nada decidido, mas é uma grande oportunidade do Jiquié voltar à primeira divisão. Tem uma grande vantagem, 3 gols na frente, joga em casa. O ingresso começa a ser vendido amanhã por R$30, preço único. Acho que esgota em 24 horas. O estádio Valdomiro Borges vai pegar mais de 2.000 torcedores, então, que é a capacidade mesmo. Então, na verdade, eu espero que seja uma grande festa, mas que aquele que for melhor no campeonato suba para a primeira divisão. Tem tudo para ser o Jiquié, e eu mando um grande abraço à imprensa de Jiquié, às pessoas de Jiquié, e esse jogo domingo às 10 horas da manhã promete ser uma grande festa sim. O Tássio Pinheiro, Anderson Matos, pergunta, aliás não comenta, não pergunta, que Iago foi um dos melhores jogadores do domingo. Além do tempo todo marcando, brigando pela bola, teve o passe que ele deu para o André Lima que perdeu o gol. Verdade, que ele roubou a bola depois de um passe errado do Jeanzinho, é verdade. Eu achei que ele foi bem também. É nesse sentido aí que o Petkovic está buscando atletas que sejam fortes fisicamente, não troncudos, malhados, não, fortes, que suportem 90 minutos, que suportem uma trombada, né, que suportem a marcação intensa do jogo inteiro. E é nesse sentido que ele tem visto o mercado. Por isso que ontem eu terminei falando sobre o Escudeiro, que não faz o perfil dessa atual gestão. O Iago foi bem realmente. O Léo Santos já está me dizendo aqui que é o Gustavo, que ele ouviu falar, Nilson, que estaria de saída para o Goiás. Comente aí. Olha, o Gustavo, se não for para o Goiás, vai para qualquer time do futebol brasileiro. O Bahia não vai ficar com esse jogador em dezembro, a não ser que não surja ninguém para contratá-lo, porque realmente é um a menos no time do Bahia, no elenco do Bahia. Porque esse cara no elenco, aí Evaristo Macedo era um sábio, né? Olha, ter um jogador no elenco, um jogador ruim no elenco, uma hora você precisa usar, e ele não vai corresponder. Esse me parece que é o problema de Gustavo. Márcio, domingo ele esteve no banco de reservas e o Bahia acabou colocando o Douglas, que é um jogador da base, né? Um jogador de estatura pequena, para jogar ali pelo meio. Ele tem sido preterido em praticamente todos os jogos. O Bahia sem o Hernani, o Gustavo praticamente tem tido poucas oportunidades. Acho que depois daquela cotovelada no Canu, Márcio, naquela expulsão do Bavi, do Campeonato Baiano, o jogador caiu em desgraça dentro do clube. Ele parou de ser utilizado. Acho que o Bahia está forçando a saída do Gustavo. O Almeida Júnior aproveita aqui e diz o seguinte, que vocês viram a cara do Allione quando foi substituído? Eu estava na TV, não notei sinceramente, mas muita gente comentou que ele não gostou de ser substituído, mas não estava bem também. Ele demorou um pouquinho, ele olhou para um lado, olhou para o outro, aí veio andando, depois correu, parou, saiu devagarinho. Mas o Allione, Márcio, ele tem aquela questão física, né? Ele diminui a forma física dele a partir dos 25, 30 do segundo tempo. Ele não consegue manter a dinâmica de jogo até os 45. Talvez por isso ele tenha saído muito, né? Quase todos os jogos ele sai no segundo tempo, porque ele não consegue manter o padrão físico. Tá certo. Gente, a gente vai chegando ao final de mais um programa, nesta terça-feira. Volta amanhã às 3 da tarde. Muita gente me pedindo aqui para dar os contatos da rádio e tudo mais. Na Transamérica, 18 horas,
a gente tem o telefone fixo 35340100 para você ligar e participar. No nosso caso aqui, inclusive, que a gente não usa o WhatsApp, a gente usa nas duas emissoras. No programa da Itapuã FM, às 8 da noite, das 8 às 10 todos os dias, a gente tem o telefone 3245-9750. Agora, o WhatsApp é o mesmo nos nossos programas, tanto no Arena Transamérica quanto no Itapuã Esportes. 94040100 é o WhatsApp que você está pedindo aqui. Algumas pessoas já me falaram aqui, tá bom? O Denis Conceição está dizendo, caramba, pergunta você e não responde. Pergunte de novo, Denis, que eu não vi sua pergunta, porque está passando muito rápido e às vezes foge mesmo alguma coisa nesse sentido, tá bom? O torcedor está aqui perguntando sobre o Cartola. Já checou quem é o ganhador, Anderson Matos? Já, o Rafael Menezes, inclusive, entrei em contato com ele hoje, foi o do primeiro mês, que a gente do Cartola, e desse mês foi o Maílson. E aí eu vou entrar em contato com ele também para combinarmos, né, como faz para retirar os prêmios. Tá bom. Denis continuou sem responder, sem fazer pergunta. Fiz mais 5 perguntas e você não responde. De novo, não fez pergunta, então não tenho como responder. Tá bom, Denis? Anderson Matos, um abraço para você. Nilson Luiz também, um abraço, boa tarde. A gente volta amanhã às 3 em ponto aqui no programa. Um abraço, Márcio, um abraço, Nilson. E só lembrando que os documentos do Wallace ainda não chegaram da Turquia, então por isso ele não foi anunciado, oficialmente apresentado como novo reforço do Vitória. Um grande abraço. Um abraço a todos, amanhã estaremos aqui de volta novamente falando mais do Bahia. Valeu, gente, um grande abraço a todos vocês. As pessoas estão perguntando, a Liga do Cartola já está fechada, quem participou desde o início está com a gente, vai continuar e não tem mais como entrar na Liga, porque a gente vai dar prêmios a todos que já estão na Liga mês a mês e no final a camisa oficial do seu clube, que você torce ou Bahia ou Vitória, e se for um outro clube a gente pode tentar providenciar, mas o que é mais fácil é Bahia e Vitória, sim, mas além disso outros prêmios para aquele que for o grande vencedor do ano na Liga. Eu estou lá atrás, não tem problema nenhum, mas eu vou chegar lá, tá bom? O Opalino também tá feia a coisa aí, valeu? Tá desfalcado, Opalino. Tá bom. Gente, um grande abraço a todos vocês. Tem um cidadão aqui, deixa eu ver quem é ele aqui, o Diego Viana, dizendo assim, conversa com o Zé Eduardo para ele liberar uma hora de programa. Vou conversar com a diretoria, porque muita gente está pedindo para a gente continuar aqui mais tempo, tá bom? A gente tem assunto aqui até amanhã de manhã, mas é bom que a gente deixe esse gostinho de quero mais, tá certo? Um grande